A parte inicial desse grupo de trabalho, o professor Ivan está aqui também, na verdade ficou nas nossas mãos a critério de um grupo de professores, isso a partir do final de maio, né? Nós tivemos uma reunião com o professor Anísio, colocamos uma série de questões uma série de demandas, né, que a gente chamou de demandas que exigiam que culminou na constituição de um plano que a gente está chamando de plano de humanização da UFPE. Agora a gente estava sentado aqui, estava vendo várias apresentações da professora Solange e outros, e a gente está vendo que na verdade é uma redefinição de sentido da própria instituição, sabendo que sem essa redefinição de sentido todas as ações acabam se perdendo, né? O professor Miguel aqui também, a gente vem conversando com uma espécie de elan da própria universidade, quer dizer, restaurando com isso uma série de desafios que ela tem, tanto no universo da formação mais específica das áreas do conhecimento, mas de uma formação na área humana que faz parte de um grande sentido da universidade, que é uma instituição educacional, né? Então a gente criou um grupo, a partir disso, um grupo de trabalho, comigo, né? Professor Marcelo Perizoli, Fátima Galdino, o professor Luiz Della Moura, o professor Saulo Santos da odontologia, o professor Ivan, que está aqui da Proeste, a professora Maria José da editora, a Cristina Nunes. Isso delineou, então, a gente fez quase 2 momentos, a gente está em 2 momentos, a gente ainda está trabalhando nisso, então a gente não está tão organizado como os outros grupos na questão de apresentação. Hoje a gente estava trabalhando ainda, passamos a manhã inteira trabalhando e avançamos na tarde, porque aí veio o convite da gente estar aqui hoje também. Então a gente meio que acelerou as coisas, então a gente tem 2 momentos. Esse primeiro momento do grupo foi assim, o que a gente quer, o que significa esse processo de humanização. Esse processo de humanização, então, seria uma redefinição de sentido, né? Casado, então, como se isso fosse o grande guarda-chuva, né? E a partir disso a gente constrói metas que vão permear diversos âmbitos de setores da universidade. A gente vem, inclusive, se entrecruzando com outras questões que aparecem definidas nas outras apresentações, né? Então, só para ler para vocês então, o objetivo geral disso, né? Então, trata-se de um plano institucional que são apresentadas iniciativas que visam o fortalecimento da universidade no que tange à formação humana e à produção do conhecimento pautadas na reflexividade transformadora, alinhada à necessidade de desenvolvimento humano, social, que atenda aos ideais de justiça, ética, responsabilidade socioambiental, solidariedade daquilo que afirmamos ser uma vida digna. Na construção do próprio documento, a gente tem toda uma parte anterior de referencial teórico, no sentido que a gente ergue que, na verdade, é a justificativa da criação de uma universidade dentro de uma sociedade, né? Então, a universidade tem que estar alinhada com essa demanda que gera a própria criação de uma universidade, né? E isso agora, como o professor Sérgio estava comentando, né, se ergue ali 4 grandes âmbitos, né, de atender as demandas locais, regionais, nacionais e internacionais. Mas mais que isso, é uma demanda não só para a gente em função de um conhecimento técnico de uma determinada área do saber, mas que a universidade esteja comprometida com o seu tempo, com as grandes demandas do seu tempo, que são, na verdade, a promoção da vida, a promoção da sociedade, dos ideais de bem viver, sobre o qual todos nós aqui estamos alinhados e qual todas as áreas do conhecimento visam atender. A universidade, ela não estimula nem qualquer competência e nem qualquer habilidade, né? Se nós trabalhamos habilidades e competências, essas habilidades e competências estão definidas por um sentido anterior, né? Ninguém aqui dá aula de como promover objetos de tortura, nem constrói máquinas de morte, nem nada disso, porque nós respeitamos um sentido maior que é definido pela própria sociedade, que quer um lugar, um locus de produção do saber e de reconfiguração das próprias instâncias da sociedade. Como nós vivemos hoje numa sociedade de conflito e de grande violência, todas essas questões também estão presentes junto de nós não somos uma bolha, isso a gente comentou no último encontro, né? Nós vivenciamos isso no campus, tanto nos problemas interpessoais dos professores, os alunos entre si, alunos e professores. Isso desponta de uma série de questões, quer dizer, a vida e os problemas da sociedade vêm aqui para dentro, e agora nós somos comprometidos. Qual é a resposta que nós damos para tudo isso, né? Qual a resposta que nós, como pesquisadores e como... então, praticamente, nós fomos constituídos por 2 grupos, a Comissão de Direitos Humanos e o Núcleo de Ciência e Cultura de Paz da Universidade. Então, frente a isso, né, surge as demandas e surge agora a necessidade de nós respondermos a tudo isso. E isso passa por uma série de ações que eu acho que acabam explicando melhor
aquilo que a gente está pretendendo aqui, né? Eu não sei se precisaria ler, eu acho que não, que são os norteamentos, mas eu acho que a partir daquilo que a gente está definindo como metas, eu acho que aí a gente pode... Marcela aí pode continuar, eu acho que... Então, eu acho que de repente poderia só, pela paciência de vocês, só ler aqui a primeira parte, né? Considerando que o sentido da universidade que se tem é uma construção histórica que nos situa sobre a necessária promoção da vida dos elementos que a dignificam, os quais repousam sobre ideais de bem viver, justiça socioambiental, democracia, respeito às diferenças e de recusa a toda e qualquer forma de violência, preconceito, opressão ou aviltamento dos homens e mulheres, sociedades e culturas, e que esses elementos dizem respeito à formação humana ampla via processos educativos, que tudo o que se faz no campo da ação e do pensamento universitário deve por meta apontar para a construção e solidificação de um tempo de justiça social e ambiental, um necessário atendimento das demandas abertas por nosso tempo, sem esquecer das necessidades regionais e nacionais relacionadas especificamente a demandas do povo brasileiro, que toda a competência e habilidade cultivados devem assumir prioritariamente referenciais de justiça, paz e solidariedade, seja no âmbito da pesquisa, do ensino e da extensão, isso em razão de ser a universidade locus primordial, onde a sociedade pensa a si mesma, reconhece suas necessidades, projeta e pensa em estratégias da transformação social e com isso elabora o futuro, que não há na conquista do campo acadêmico, seja na interface científica, filosófica ou tecnológica, que não seja ao mesmo tempo uma conquista democrática, na qual se exclui privilégios que poderiam atender apenas a um ou outro setor da sociedade, que todo conhecimento, ação e produção intelectual considerada, seja no campo das competências específicas de uma produção, seja no contexto das habilidades maiores que tipificam a formação a nível superior, gravitam sobre dimensões éticas e sobre o sentido de humano e sociedade que se quer alcançar, que apresentamos a proposta a seguir. Bom, acho que o Sandro colocou muito bem parte do sentido, né? E agora a gente vai ter uma série de ações divididas em 4 partes, né? 4 áreas, a gente vai colocar mais 3 áreas agora. E ainda falta discutir um pouco mais que área seria ações políticas. Então a gente tem a área gestão e administração institucional, que é a área maior, né? Depois a área pedagógica, gestão pedagógica e depois uma área cultural. Vamos fechar. Então, essas 3 áreas. A primeira é a proposta, a meta, cada uma tem a sua meta mais específica, depois a meta geral. A proposta dentro da área de mediação de conflitos e ética, a criação de um espaço de mediação e ética, que seria um órgão novo, algum órgão, que poderia estar, por exemplo, abrigado dentro da Projeto ou na rede diretamente do gabinete de reitores, isso é uma questão a ser discutida, e ele vai gerenciar conflitos, né, na vida social dentro da universidade. Então é um espaço de mediação criativo, por exemplo, existe em algumas universidades de escritório de ética, é uma coisa semelhante ao escritório de ética, né, de lidar pré-juridicamente com todo tipo de conflito encaminhado, brigas entre alunos, assédio, entre professores, funcionários, todo tipo de conflito. Há na área da universidade um espaço, né, jurídico, que a gente já sabe, as partes vermelhas, etc. Esse órgão ele ficaria como uma porta de entrada antes desse espaço, seria quase uma dimensão normativa passar por esse órgão para haver um tipo de diálogo, conciliação possível, né? E se a pessoa, se for o caso, então se assina um acordo, tem uma parte jurídica também de validação, se não, se segue os trâmites que as pessoas querem. Mas isso não é nada novo, não existe na área judiciária em todos os lugares do mundo, só que aqui a gente tem uma metodologia bem mais arrojada, que é ligada à CNV, Justiça Restaurativa. São processos muito mais profundos de interação, diálogo, tecnologias sociais, de resolução de conflitos muito mais aprimorados do que está sendo usado na maior parte do judiciário brasileiro. Então, aqui está, todo conflito será encaminhado para essas instâncias. Então, mais abaixo, outro ponto, reclamações e denúncias e sugestões, poderia ser criada uma ouvidoria. Outra coisa. Ouvidoria é um telefone, um número, alguém que é responsável por acolher aquilo e levar para os determinados órgãos aquilo lá. Então é outra coisa, né? Terceiro ponto, dentro desse primeiro, prevenção de violência e promoção de humanização. O grupo achou que poderia haver tipo uma pauta fixa, né? Uma pauta fixa das reuniões, quando houver reuniões dentro da reitoria, que vai perguntar como é que está esse projeto de humanização e as ações realizadas
a conexão com o escritório de mediação e o próprio Instituto de Direitos Humanos e Cultura de Paz, recém-formado, a informação, né, esse Instituto de Direitos Humanos e Cultura de Paz, ter a interconexão de como é que esse plano está sendo encaminhado, né, fazer a aferição do plano, etc. Então, aí, equipar, né, certamente prover as ações do Instituto de Direitos Humanos e Cultura de Paz, que acabei de falar, então equipar mais, prover mais esse instituto, e ele vai ficar responsável por fazer conexões de rede, internet, etc., com as ações de humanização que existem, porque humanização é tudo, quase tudo tem humanização. Então existem vários grupos trabalhando com violência, direitos humanos, ética, né, questão racial. Então fazer como que um canal de conexão, uma rede, simplesmente por rede, para mapear um pouco isso aí, seria uma das tarefas possíveis desse instituto, né? Segurança, a gente não aprofundou muito, mas acho que tem que haver um curso específico de administração de conflitos e contenção e manutenção ligado à equipe de segurança, né? Isso é uma questão para discutir melhor com a própria equipe de segurança, que não conseguimos conversar mais profundamente, mas a equipe de segurança tem uma relação com a equipe de mediação e com essas tecnologias sociais, uma vinculação maior com o aluno, com a vida acadêmica, para não haver conflitos como houveram agora há pouco, e entre outros que a gente já sabe. Então, pensar um pouco mais nisso. E houve uma proposta também de um posto de entrega de armas, já que a campanha de desarmamento está muito forte no país, e ela é extremamente importante, né, para diminuir o número de mortes de 30 a 35 mil para bem menos. Então, outro ponto: segurança, convivialidade e ambiente. Aqui se casa muito com coisas que já foram colocadas, né, por outros colegas aí. Agora, um ponto é construir um plano ambiental dentro da universidade, que não tem propriamente, né, um plano ambiental no sentido agora mais geográfico, interno, né, de assessoria, etc., com professores, aí criação de jardins vivos, que é uma proposta que tem pessoa que se ofereceu a fazer jardins vivos. Isso aqui tem a ver com espaço de convivência ambiental e social, então espaço de convivência socioambiental. Teria que ter um plano socioambiental dentro desses espaços de convivência. Recuperação do centro de convenções, espaços que já foram falados, culturais, espaços de convivência está aqui, arquitetura socioambiental, revitalização, né, união com espaços de convivência para estrangeiros, foi falado para estrangeiros e internos também, pode ser o mesmo espaço, né, trocas culturais. Então esse seria... pode passar, porque isso aqui aqui, outro ponto, F, valorização da humanização. Na área docente, inserção da dimensão humanizadora no plano de carreira docente, valorizando iniciativas no campo socioambiental. Aí mexeria a reestruturação no PAD e no RAD, para incluir esse elemento como uma contabilização. Tá? Participação de eventos propostos na área de humanização, né, que docentes participem disso. No âmbito socioambiental de pesquisas realizadas na universidade, no âmbito de atividades extensionistas humanizadoras. Então, como contabilizar isso no PAD, no RAD e em outros elementos que a gente vai trazer abaixo. Então, docente, contabilizar e estimular carga horária na área de eventos e ações de humanização para os alunos, né? Então, que estimular eles a fazer uma parte da sua carga horária abrindo essas ações, esses eventos. Existem disciplinas interdisciplinares, como direitos humanos, vai ser a proposta é criar outras, mas existem seminários, cultura de paz todo ano, existem ações isoladas que podem ser acrescidas e contar como carga horária. Aqui, normatizar a participação de bolsistas. Aí a gente até ficou em dúvida de extensão, de pesquisa, de monitoria ou de todos, mas bolsistas, a ver como que eles sejam obrigados, vamos dizer assim, ou normatizar isso de alguma forma, a participar de algum evento nessa área de humanização, uma disciplina, um evento, uma palestra importante nessa área ética, humanização, resolução de conflitos. Ele é do direito, ele vai fazer resolução de conflitos. Ele é do serviço social, ele vai fazer tecnologias comunitárias e grupos, humanização de grupos. Então, adaptado a cada área, né?